Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero muito que estejam bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como pintar um retrato em aquarela usando materiais para iniciantes e mais acessíveis. Não só vou mostrar como pintar, também vou dar dicas de como lidar com os aspectos deles para conseguir um resultado mais interessante na pintura, a minha maneira de contornar conflitos com essa técnica. Mas antes, já deixe um like, se inscreva no canal quem não for inscrito e ative as notificações para sempre receber os novos conteúdos. Escolhi um retrato da personagem Vandinha e os materiais que eu vou utilizar aqui são papel canson Montval 300 gramas de celulose, usando o lado mais texturizado dele, a aquarela da Semi-Art e da Aquafine. Trouxe essas duas opções como dicas, são aquarelas maravilhosas. Os pincéis também tenho mais de uma opção para indicar. Da Aquafine e da Semi-Art eu vou usar muito nessa pintura, e o da Zottier, esse acredito que só conseguimos adquirir em kit, mas diluindo o valor pela quantidade de pincéis que vem, compensa muito e são perfeitos. Na pintura de retrato em aquarela eu adotei mais de um caminho para produzir minhas pinturas, com processos diferentes para ir testando o que mais funciona e ter flexibilidade com a técnica. Já expliquei com mais detalhes em outro vídeo sobre essas possibilidades que eu trabalho. Aos poucos eu vou adaptando e melhorando a forma como eu vou passando isso para vocês. E nessa pintura eu escolhi trabalhar misturas no papel, que é um nome que eu dei para esse processo onde eu faço sobreposição de cores, ao invés de apenas ter variações de um único tom para criar luz e sombras. Então eu comecei umedecendo com água limpa toda a pele. Nas primeiras camadas não fiquem com medo de usar água, tá? Mas mantenha delicadeza nas pinceladas e aproveite o máximo desse espaço molhado para aplicar pigmento. Em seguida fui aplicando uma cor determinando as áreas de sombras de toda a referência. No caso eu usei ciano, mas se não tiver essa cor pode estar usando outro tom de azul. Como a personagem possui um aspecto mais sombrio, então podemos manter as cores frias predominantes. Para criar o tom base da pele eu fui misturando magenta com amarelo e ciano, controlando na diluição o tom que gostaria de atingir. Ao longo da pintura intensifiquei pequenos pontos mais quentes, com tons de alaranjado, mas sem saturar demais. Algo que temos que levar em consideração em relação aos materiais é que o papel é um divisor de águas na aquarela. Todos os materiais são importantes, mas o papel é a base da técnica, então independente da marca e valor da tinta e pincéis, consegue criar um equilíbrio na pintura se estiver usando um papel bem resistente ou entender muito bem como será o comportamento dele durante o processo da pintura. Esse papel que eu estou usando não é o mais resistente, mas já trabalhei bastante com papéis de celulose, então eu sei que ele vai ondular durante o processo. Também sei que ele se fragiliza com muitas pinceladas no mesmo lugar, então aconselho fazer pinceladas breves, com muita delicadeza, e para não ficar molhando ele demais com várias camadas finas de tinta, é legal fazer a diluição da tinta com uma consistência bem líquida, mas também com bastante pigmento, para obter mais cor e ao mesmo tempo conseguir espalhar a tinta com mais facilidade. Se não for da intenção, camadas finas demais irá deixar a pintura muito clara e um aspecto apagado, pois a aquarela ela clareia naturalmente depois de seca. Sobre a tinta da aquarela, assim como o papel, possui aspectos de acordo com a composição que ela foi feita. Isso varia de marca para marca e eu vou dar um exemplo sobre essas duas que estou usando aqui. A aquarela da Semi-Art, quando eu passo o pincel na pastilha, eu sinto um aspecto mais seco e granulado, sabe? E quando eu aplico ela no papel, percebo uma resistência de partículas dela no momento em que o papel absorve a tinta. Ela tem uma ótima pigmentação, então sabendo disso, eu sei que ela traz um efeito mais opaco com esse aspecto. E para manter a transparência em determinadas áreas com ela, eu preciso me atentar melhor na diluição do pigmento, tanto para mais quanto para menos. O outro exemplo, a aquarela da Aquafine. É bem pigmentada e macia, possui uma transparência muito ok. Com ela eu já sei que a fixação no papel é maior e consigo carregar mais tinta no pincel. Percebem que é um equilíbrio e questão de observar e ir testando? É assim que ao longo da minha experiência eu fui adaptando o material com a técnica e a técnica com o material. É muito isso, sabe? De abrir a mente e testar possibilidades. Lembrando que para facilitar a vida de quem está começando na aquarela, tem vídeo aqui no canal com resenha de várias tintas de aquarela, papéis e vídeos sobre materiais no geral, que inclusive preciso atualizar.
Recapitulando sobre essa parte do processo da pintura, usei a técnica úmida sobre úmido na primeira camada, determinando sombras com ciano em toda a pintura. Enquanto o papel ainda estava molhado, fui acrescentando as próximas demãos com as cores mais quentes da pele. Conforme o papel foi secando, não apliquei mais água limpa, tá? Senão iria remover o pigmento da camada anterior. E nem usei secador para agilizar a secagem, pois a minha intenção era aproveitar o papel úmido para adicionar mais tinta e não ficar molhando a pintura sem necessidade. Talvez o secador nesse momento aí, se ficar usando o secador a cada camada, pode acabar atrapalhando ao invés de ajudar. Só aconselho usar o secador caso tenha realmente a intenção de ter uma determinada camada bem seca o mais rápido possível, para ir para a próxima camada e não usar em todas. Então as próximas demãos foram com a técnica mista, né? Aplicando o pigmento diluído sobre o papel seco das áreas mais escuras, suavizando a tinta com o pincel limpo para as áreas mais claras. Na parte da roupa e do cabelo eu segui a mesma linha de raciocínio desse processo. Nessa abordagem a técnica mista é predominante, pois a maior parte da pintura é construída com ela. Só umedeci o papel nas demãos que eu gostaria de mais fluidez, construir volume com a técnica mista e nos detalhes ou áreas que precisei de mais concentração do pigmento, exemplo, olhos, boca, cílios, fios de cabelo, usei a técnica seca com pouca água na diluição da tinta sobre o papel seco. Sobre as cores, mencionei que queria manter a vibe da personagem mais sombria, então as cores frias, como tons de azul e roxo, se casaram bem com o traje escuro dela. A cor base da roupa e do cabelo dela foi o ciano na primeira demão, pois a intenção era preservar esse fundo como o brilho do cabelo ou partes mais iluminadas da roupa, como eu fiz na gravata também. Durante o processo fui notando áreas que ficaram mais claras que outras, então nesse caso é só ir retocando a tinta sem usar muita água na diluição e nem muito pigmento para não tirar a característica natural da técnica e deixar uma pintura extremamente opaca. Lembrando que o contraste da pintura tem muita relação com as cores que usamos e como construímos os valores durante o processo. E foi assim que a pintura ficou. O que vocês acharam do resultado? Me dizem aqui nos comentários. Para quem tem interesse de ir mais a fundo na aquarela junto comigo, eu deixei aqui na descrição o link de uma lista VIP, onde eu entreguei uma aula exclusiva para ajudar melhor quem pretende aprender ou aprimorar na técnica. Pretendo já criar uma nova atualização, então se inscreve para não perder. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma maneira. Um super beijo! E até o próximo vídeo!